Sabe, a história da Tiff e do Leon em Teto para Dois parece um romance fofo à primeira vista, né? Mas na verdade é muito mais do que isso. É um estudo de caso fascinante sobre como a gente se cura de um trauma emocional. É uma jornada real para sair de uma sombra e finalmente encontrar a luz. E isso já nos joga direto na questão central que vamos explorar aqui. Como é que se cura de feridas que ninguém vê? Como é que se reconstrói a confiança, a segurança, depois que tudo isso foi quebrado? Bom, para começar, vamos dar uma olhada na Tiff. Ela já não está mais num relacionamento tóxico, fisicamente falando, mas as marcas emocionais que o ex dela, o Justin, deixou, essas ainda assombram, sabe? E de um jeito profundo e muitas vezes totalmente invisível. Olha só que a própria Tiff diz. Isso aqui é a chave de tudo. O controle do Justin não era na base da violência física. Era uma coisa sutil, uma força que domina um ambiente. E o ponto mais importante é que esse tipo de controle não some só porque o relacionamento acabou. Ele continua ecoando na mente e no corpo da pessoa. E é aqui que a história fica genial. Ela nos dá uma comparação direta, poderosa mesmo. Vamos colocar lado a lado o comportamento do Justin, o ex-tóxico, e o do Leon, o novo colega de apartamento. Assim a gente entende a diferença gritante entre uma dinâmica que destrói e uma que ajuda a construir. E essa tabela deixa tudo preto no branco, né? De um lado, o Justin que invalida o que a Tiff sente, que ignora os limites dela, que alimenta a dependência. Do outro, Leon, que escuta, que respeita, que incentiva. A grande diferença não está em gestos enormes, mas nessas pequenas atitudes do dia a dia. Essa dinâmica toda é colocada à prova num momento de crise. Num passeio na praia, uma coisa super espontânea, a Tiff decide entrar no mar, e um acidente quase vira uma tragédia. A vida dela fica em risco. E a reação do Leão? É puro instinto, puro altruísmo, ele não pensa duas vezes. O foco dele é 100% no bem-estar da Tiff, em dar segurança para ela, tanto física quanto emocional, ali e na hora. Ele não culpa, ele não julga, ele simplesmente cuida. E aí, a gente vê a reação do Justin. Quando ele fica sabendo o que aconteceu, ele manda essa mensagem. Percebem a manipulação aqui? Ele usa um momento de extrema vulnerabilidade não para dar apoio, mas para reforçar a ideia de que ela é incapaz, de que ela precisa dele para sobreviver. É o controle na sua forma mais pura e cruel. Agora vamos ver como isso se aprofunda, porque, gente, a cura de um trauma não é uma linha reta. Pelo contrário, tem horas que o passado simplesmente invade o presente, sem pedir licença, e sabota momentos que deveriam ser de alegria e conexão. O cenário não podia ser mais perfeito. É quase um conto de fadas. Num castelo, a Tiff e o Leon finalmente chegam naquele ponto de intimidade. A energia é boa, a conexão é real, tudo aponta para um momento feliz. E aí, do nada, o corpo dela reage. Antes mesmo que a cabeça dela consiga processar, ela congela, trava. É uma reação física, totalmente involuntária. Uma memória do passado, um gatilho, simplesmente tomou conta do presente e desligou tudo. O que a Tiff sentiu tem um nome. É uma resposta ao trauma. É fundamental entender que isso não é uma escolha. O corpo dela não está mais no presente. Ele foi transportado de volta para um momento de perigo e está reagindo para se proteger, mesmo que a ameaça não esteja mais lá. E é a resposta do leão a essa situação que é o pulo do gato. A atitude dele serve como um verdadeiro guia, um passo a passo, de como apoiar alguém que está passando por uma resposta ao trauma. Vamos analisar com calma o que ele faz. Primeiro, ele devolve o controle para ela com uma pergunta simples. Segundo, ele tira qualquer pressão, se afastando, dando espaço. E terceiro, quando ela escolhe, ele oferece conforto, sem questionar. Ele não tenta consertar a situação, ele só oferece um porto seguro. E depois disso, vem talvez a parte mais importante. Quando a Tiff pede desculpas, uma reação super comum de quem foi condicionado ao abuso, o Leon ativamente desmonta essa culpa. Ele mostra para ela que as reações e os sentimentos dela são válidos e não precisam de um pedido de desculpas. Ele está literalmente reescrevendo o roteiro que o Justin criou na cabeça dela. E ao longo da história, é essa consistência que faz toda a diferença. É o apoio constante do Leon, a paciência, a validação. Tudo isso cria um ambiente seguro que ela precisava para que a cura de verdade pudesse finalmente começar. Este último quadro resume tudo perfeitamente. O Justin precisava resgatar a Tiff para se sentir poderoso, o que, no fundo, a mantinha dependente dele. Já o Leon, ele quer apoiar a Tiff. Ele não a salva dos problemas. Ele cria um espaço seguro onde ela encontra forças para se salvar.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Nos nossos próprios relacionamentos, qual é o nosso papel? Será que a gente tenta ser o herói que conserta os problemas do outro? Ou será que somos o tipo de pessoa que ajuda a construir um espaço seguro onde a cura e o crescimento podem finalmente acontecer?